O objetivo do curso é conferir um outro tipo de treinamento para pessoas que estejam realizando algum tipo de atendimento, seja ele na esfera da psicoterapia ou com outros tipos de ferramentas, e auxiliar essas pessoas a terem mais recursos para trabalharem outras dimensões da alma humana que normalmente as formações, os tipos de treinamento mais convencionais não oferecem, não apresentam. Mas o curso também vai ter esse propósito de funcionar como um espaço de autoconhecimento, para que as pessoas possam se trabalhar em níveis mais profundos. Então ele tem essa dupla função, né? Para as pessoas que estiverem fazendo algum tipo de atendimento, também existe a ideia de uma supervisão. Posso fornecer, ministrar uma supervisão dentro dessas ferramentas não convencionais com que a gente trabalha, e para as pessoas que querem se reciclar, que desejam conhecer em níveis mais profundos a alma humana, as dimensões transpessoais do seu próprio ser, do seu inconsciente. Então nós vamos poder ministrar esse curso para ajudar nessa direção essas pessoas. O eixo desse curso é o trabalho com os estados de expansão de consciência, que Stanislav Grof chama de estados holotrópicos, né? Dentre os estados incomuns de consciência, os estados de expansão de consciência, holos, totalidade, trepen, movimento em direção a, eles representam um movimento em direção a uma totalidade. Então são estados de expansão de consciência. Esses estados de expansão de consciência, eles vêm revolucionando a psicologia, a psicoterapia, a educação e o próprio desenvolvimento interior, o próprio processo de individuação das pessoas. Então, nós vamos trabalhar com esse eixo, trazendo muitas ferramentas, várias ferramentas que poderão ser utilizadas no sentido de expandir a mente. Então, esses processos de expansão da mente, eles são a chave decisiva para a cura, para crescimento interior, para muitas das situações que atravessamos hoje em dia, situações desestruturantes, algumas situações que são confundidas com quadros psicopatológicos. Nós vamos trabalhar muito esse tema da crise como um processo de crescimento, na verdade, a desestruturação de um modus vivendi anterior para você se reestruturar de uma maneira nova, né? Nesse aspecto, o conceito transdisciplinar de emergência espiritual é um conceito chave, esse conceito que vem da psicologia transpessoal, né? Mostrando que muitas dessas crises que as pessoas passam na modernidade, em todos os tempos, existem também registros na literatura de vários tempos. Essas crises são crises evolutivas, são crises para um desabrochar novo daquela personalidade, né? Então nós também vamos fazer pontes e rastrear esses processos em vários textos sagrados, na Bíblia, em outros lugares, onde eles aparecem de uma maneira muito bem descrita e com elementos assim muito proveitosos que nós podemos trazer para iluminar, para enriquecer a nossa vida, né, hoje, para as pessoas que estiverem passando por esse processo. Então, às vezes, uma situação interior que pode parecer uma depressão, parece ser um mero quadro depressivo, na verdade, pode ser uma crise de passagem, uma passagem para uma nova vida. Então, o trabalho do terapeuta é ajudar a pessoa a chegar nesse novo patamar. Então, geralmente, a visão mais clássica é uma visão supressiva,
a necessidade de suprimir os sintomas, a necessidade de conter a crise, de ajudar a pessoa a voltar a ser como ela era antes. Essa forma de pensar, né, é um pouco ligado ao modelo médico, né? Na medicina é assim, né? Doutor, me ajude, eu quero voltar a ter saúde como eu tinha antes de adoecer, né? Mas quando a gente entra para o campo da psicologia, nós vamos ver que não há caminho de volta, para trás não há caminho, né? Então a forma de você se curar, a forma de você melhorar é para frente, é partejando o novo ser, os novos níveis de consciência, os novos horizontes, uma nova estrutura psíquica, que então essa é a meta daquele processo. Então no curso nós vamos trabalhar com várias ferramentas que vão ajudar as pessoas nessa direção. Nós vamos trabalhar com histórias, vamos trabalhar, mostrar algumas ferramentas importantes de expansão de consciência, vamos ver alguns exemplos de expansão de consciência na prática, como isso acontece, e vamos com certeza estudar Jung também, muito da psicologia junguiana, vamos estudar um pouco do trabalho da doutora Anísio da Silveira e as coisas que são uma base também importante. Dentro disso, vamos abordar o conceito de supraconsciente, que é um movimento que eu já venho fazendo há algum tempo, de resgate da importância desse conceito de supraconsciente para a psicologia. Um conceito que foi, digamos assim, pouco examinado e pouco trabalhado, mas existem alguns autores que trabalham com ele, e esse conceito como algo muito funcional para a gente entender arte, para a gente entender estados de consciência, religião, mitos e contos de fada e assim por diante, né? Na verdade, muito do imaginário aí de vários tempos passados e presentes, nós vamos poder entender sob uma nova ótica. Então, são alguns pontos importantes. Também, um dos elementos do curso que eu pretendo abordar o trabalho com a terapia regressiva integral. Eu fui treinado dentro do método do Roger Ruger, que era um junguiano que desenvolveu uma técnica de trabalho de terapia de vida passada muito completa, um método muito bonito de se trabalhar, porque ele integra várias escolas de psicologia. Ele integra Reich, a dimensão do corpo, ele integra Gestalt, integra Jung, integra Freud, outras dimensões ligadas ao budismo tibetano, trabalha com o bardo, elementos do xamanismo. Então é uma técnica realmente holística e muito eficiente de você trabalhar de maneira focal determinados sintomas que as terapias convencionais não deram conta, que médicos não encontram causas para aquele sintoma. Então nós vamos, esse método ele vai trazer uma nova esperança para muitos sintomas ininteligíveis, quadros de fobia e vários outros tipos de quadros que normalmente a ciência não tem muita explicação e nem ferramentas eficazes para se trabalhar. Então vamos discorrer sobre esses vários horizontes, vamos falar um pouco da psicologia da iluminação também, né? É muito importante esse tema da iluminação, porque uma das ferramentas com as quais a psicologia transpessoal trabalha é a meditação, né? O terapeuta transpessoal precisa conhecer um pouco da meditação, dos seus propósitos, qual o seu objetivo, né? Então, além de algumas práticas de meditação que vamos fazer, vamos estudar um pouco a psicologia da meditação e estudar os estados de mente que são alcançados por meio da meditação até a iluminação e depois da iluminação, né? São estados supraconscientes, estados que são muito importantes de serem compreendidos para a gente ter um trabalho novo, um trabalho mais eficiente, com muitas das neuroses, muitas das disfunções,
nas pessoas e que a conexão com esses estados de supraconsciência, com esses estados superiores da mente, são a chave de um tratamento mais eficiente, de uma educação nova para trazermos assim novos dons, novos talentos, novas dimensões das pessoas à tona. Então, desenvolver determinadas dimensões importantes que estavam latentes naquela pessoa são também algo muito terapêutico, são também cura, são também terapia. Então, a gente trabalhar com essas novas dimensões da mente humana, ela traz um leque novo, muitíssimo importante, muito decisivo, de que as pessoas interessadas em terapia, interessadas em educação, interessadas em autoconhecimento, em despertar da consciência, em psicologia da iluminação, precisam travar contato com essas dimensões novas, essas dimensões interiores, que na verdade não são novas, são dimensões com as quais os seres humanos entram em contato há milênios. Inclusive existem técnicas milenares, ancestrais, muito eficazes de se conectar e de se despertar todas essas capacidades latentes da mente humana. Então, nós vamos fazer uma ponte também entre a psicologia moderna, a psicologia junguiana, a psicologia transpessoal e as tradições sagradas, que trazem muitas técnicas eficazes de acesso a essas dimensões supraconscientes da mente humana. A psicologia hoje, ela ainda sofre uma influência muito grande do paradigma newtoniano cartesiano. Então, ela ainda não adentrou as regiões transpessoais da psique humana, em detrimento das pessoas precisadas de tratamento, em detrimento de uma educação mais integral, em detrimento de todo um desenvolvimento interior que poderia ser bem maior e mais amplo, trazendo cura, porque eu acredito que o amadurecimento psíquico, a individuação, ela traz também uma renovação, um fortalecimento e uma nova visão, uma redefinição do passado e daqueles traumas, daquelas situações difíceis do passado, fazendo uma releitura, ressignificando muitas das nossas pedras de tropeço interiores, né, geradas por situações disfuncionais da sociedade, da família e até de vidas passadas. Então, a psicologia está carecendo realmente de expandir as suas fronteiras e essa expansão dessas fronteiras, ela vem trazer um novo horizonte terapêutico, um novo horizonte de abordagem essencial para que a gente possa ter um trabalho mais arrojado, mais progressivo, um trabalho, inclusive, mais eficiente em áreas onde as psicologias convencionais demonstraram estar limitadas. Jung foi um pioneiro da psicologia transpessoal, ele foi um dos primeiros a descrever, adentrar e trabalhar de uma maneira prática com as dimensões transpessoais da mente. Ele opera uma grande revolução em psicologia, em psicoterapia, em educação, em todos esses horizontes que nós estamos descrevendo aqui no processo de desenvolvimento interno, trazendo uma psicologia mais construtiva, uma psicologia da saúde, trazendo uma contribuição inestimável para entendermos mitos, contos de fada, alquimia, os sonhos e as religiões e todo um material que, sem as ideias dele, estariam até hoje com uma leitura insuficiente, incompleta, muito reducionista, muito limitada. Então, ele é o homem da ponte, ele foi aquele que fez essa conexão entre o passado da psicologia e o futuro da psicologia, que hoje são os mapas da psicologia transpessoal, que vem, então, concluir essa ponte importante
entre a psicologia ultramoderna e as tradições sagradas, que vêm trazendo contribuições importantíssimas para o acesso a essas novas, antigas, mas ainda pouco exploradas dimensões da psique humana. Um dos pontos importantes das tradições sagradas nós vemos que a ciência avançou. A ciência moderna trouxe inúmeros benefícios e progressos para o ser humano. Mas ela avançou muito pouco no sentido de tornar o ser humano um ser humano melhor. Quer dizer, o homem que está por trás do método e da técnica continua pouco ético, continua ainda com muitas mazelas e muitos problemas digamos assim, no sentido de fazer um uso mais sábio dessa ciência, dessa tecnologia, desse progresso. E, surpreendentemente, nós vamos nos deparar em tradições ancestrais e métodos milenares, ferramentas importantíssimas que ajudam o ser humano a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais ética, uma pessoa mais consciente do propósito último da existência. Né? É o que vai dar sentido ao uso de toda a tecnologia, porque não adianta nós termos uma tecnologia sofisticada e um homem imaturo por trás dela, um homem que ainda está prisioneiro das suas sombras, chega a ser até perigoso. E essas tradições sagradas, elas têm métodos interessantíssimos e importantíssimos para transformar o ser humano num ser humano melhor, num ser humano mais sábio, num ser humano mais compassivo, que é exatamente o que a ciência moderna está precisando. O Jung foi um grande pioneiro do resgate e começou a mostrar a importância dessas tradições ancestrais. Aliás, na verdade, se nós pensarmos bem, o Jung ele operou uma revolução de Copérnico em psicologia e em ciências humanas em geral, que ainda não foi devidamente assimilada pelas ciências humanas e pela psicologia também, porque ele vai mostrar que o ego não é o centro da personalidade. O centro da personalidade é o si mesmo, é um centro maior, é o arquétipo central. Ele é o sol da personalidade. E é claro que isso muda tudo quando nós vamos procurar entender a mentalidade do xamã, muda tudo quando nós vamos tentar entender a mentalidade dos místicos de vários tempos e lugares, muda completamente quando nós vamos tentar entender a mentalidade de muitas das culturas ancestrais que nos deixaram legados muito sofisticados, muito avançados, tecnologias espirituais muito poderosas, mas pela cegueira da ciência moderna, excessivamente racionalista, excessivamente materialista, não percebe o avanço dessas ferramentas e tende a desprezar, olhar com um pensamento mágico, com uma cultura primitiva, e isso tem sido também tem trazido um grande prejuízo para as ciências humanas e para a psicologia em particular. Nas culturas ancestrais, já existia uma tecnologia muito desenvolvida de trabalho com os estados holotrópicos de consciência, os estados de expansão de consciência. Para essas culturas ancestrais, esses estados eram a chave para a sua religião, para a arte, para elementos decisivos do seu dia a dia, para a terapia, para a cura, para a saúde, para a educação. Então, esses elementos são fundamentais nessas culturas ancestrais. E, na modernidade, foram também desenvolvidas outras técnicas muito importantes de expansão de consciência, de transformação psicológica, e isso vai trazer um impulso novo para a psicoterapia, para a educação, para aqueles que buscam um desenvolvimento interior, um amadurecimento interior. Então, nós vamos falar do uso dos estados holotrópicos desde a antiguidade até os tempos atuais, como uma chave importantíssima para a transformação do ser. E na transformação do ser,
nós vamos nos deparar com ferramentas decisivas para terapia, para educar, para ajudar a pessoa a despertar dimensões latentes da sua mente, despertar a consciência, despertar aspectos que estavam adormecidos dentro de si mesmo, dons, talentos, e tudo isso com um efeito terapêutico importantíssimo, trazendo uma revolução de consciência, trazendo uma educação integral, trazendo uma abordagem holística na terapia. Um dos pontos mais revolucionários e importantes que a psicologia transpessoal vai trazer é o conceito transdisciplinar de emergência espiritual. Por que transdisciplinar? Porque esse conceito foi surgindo a partir de pesquisas de diferentes investigadores, pesquisando objetos diferentes, pessoas com formações científicas em áreas distintas, todos convergindo, chegando a uma mesma noção, a ideia de emergência espiritual. O que é uma emergência espiritual? É a emersão de elementos novos na psique humana, e o Grof joga um pouco com essa ideia de emergência no sentido de emersão, que é o surgimento de um material novo, às vezes ininteligível a princípio, às vezes que a pessoa não compreende muito bem aquelas experiências que ela está tendo, e também no sentido de emergência, que é uma coisa que urge trabalhar, urge decifrar, urge que precisamos conhecer melhor para saber como lidar com aqueles novos estados. E espiritual, porque geralmente ela vai trazer uma consciência melhor da importância da dimensão espiritual para o nosso processo, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a própria reformulação do ser humano. Bem, então existem muitas formas de emergência espiritual. Nós passamos há um tempo atrás quase um ano estudando as várias formas de emergência espiritual. Nós vamos nesse curso estudar algumas, né? Uma delas é vidas passadas, o despertar do Kundalini, casos de possessão, de canalização, isso é, de conexão com seres de outras dimensões, ou que é percebido como um ser de outra dimensão. Nós vamos estudar os casos de emergência espiritual relacionados com o despertar de determinadas potencialidades paranormais e que tem efeito perturbador sobre a pessoa. Vamos estudar um pouco das emergências espirituais que são similares à crise xamânica, né? Sabemos que o xamã, ele, quando está recebendo o chamado para se tornar um curador, ele adoece ou passa por uma crise estranha, indecifrável, mas que aquelas culturas ancestrais já têm um código de respeito, né? Ao invés de internar aquela pessoa ou dar aquela pessoa com alguém meramente doente, percebem o potencial de cura que aquela crise tem e ajudam aquela pessoa, ou pelo menos não interferem tanto, permitindo que aquele processo siga seu curso. E aquele processo depois se comprova ser um processo que vai tornar aquele xamã em um grande curador. Então, é interessante porque as primeiras análises do xamanismo iam ver o xamã como alguém que estava dotado de pensamento mágico, uma pessoa primitiva, psicótico, enfim, tinha uma visão patologizante do xamanismo, né? Mas, na verdade, muitos pesquisadores começaram a perceber que o xamã é uma pessoa muito saudável dos seus grupos. Aliás, é uma pessoa que tem uma saúde acima da média do grupo. Ele é um conselheiro, um orientador daquele grupo e é uma pessoa que tem um papel terapêutico naquele grupo, um papel educativo naquele grupo. Portanto, não há razão para se entender o xamã como alguém doente. Então, dentre essas várias formas de emergência espiritual, nós vamos estudar algumas das mais importantes dela. É um conceito chave
uma nova categoria diagnóstica que não entrou ainda nas universidades de psicologia, nos cursos de pós-graduação, nos cursos de treinamento de terapeutas convencionais, mas ela é muitíssimo importante de ser estudada e compreendida, né? Então, dentre essas várias formas que nós vamos estudar também o despertar de Kundalini como uma forma de emergência espiritual. E aproveitando, então, que vamos estudar essa forma de crise, de abertura psíquica que pode ser perturbadora, vamos estudar também os mistérios do Tantra, do sexo, do suprassexo, onde nós vamos ver ferramentas importantíssimas de tratamento e uma nova perspectiva para se lidar com a sexualidade, integrando a sexualidade com a espiritualidade. A sexualidade tem sido uma grande pedra de tropeço da maior parte das religiões, da maior parte das pessoas que seguem algum caminho espiritual, e tem sido assim digamos assim, algo rejeitado, a própria pedra rejeitada pelos construtores. Só que essa pedra rejeitada pelos construtores pode se revelar como uma pedra fundamental na construção anímica. Então, o trabalho com o estudo do tantrismo e alguns elementos práticos que a gente deve abordar também no curso vão nos trazer uma perspectiva nova em relação a esse tema, trazendo conciliação, integração entre as várias dimensões do ser humano, a sua dimensão espiritual transcendente, a sua dimensão animal, a sua dimensão humana e corporal, o masculino e o feminino dentro de nós. Então é muito importante esse novo referencial que surge para ajudar um homem a novamente ser uma pessoa inteira. Isso interessa tanto a pessoas da esfera religiosa e espiritualista, por isso esse curso também é voltado para o autoconhecimento e também interessa a pessoas que trabalham, educadores, arte-educadores, pessoas que trabalham com vários tipos de terapias e buscam um desenvolvimento holístico do ser humano, como também a psicoterapeutas e pessoas em geral que desejam conciliar, desejam integrar as suas várias dimensões interiores. Normalmente cada uma está por um lado, né? Essas múltiplas vozes, essas múltiplas tendências que nós temos em nós, que normalmente não têm uma possibilidade de serem integradas e de convergir numa mesma direção. Então nós vamos trabalhar essas dimensões, a natureza e o espírito, o corpo e a alma, e buscando uma nova síntese que está amanhecendo, que está surgindo no horizonte e nesses tempos tão fortes, intensos, maravilhosos e de crise também que nós estamos vivendo. Após 2 décadas de trabalho com psicologia junguiana, trabalhando com psicoterapia, dentro de uma orientação junguiana, com análise junguiana, eu fiz o meu treinamento com o Roger Woogyer, treinamento em terapia regressiva integral. E qual não foi a minha surpresa ao ver a mudança, assim, uma revolução, na verdade, na forma de abordar o tratamento e uma revolução na forma de entender muitos sintomas que até então estavam indecifrados, estavam enigmáticos, estavam inacessíveis. Então foi como se tivesse tirado uma cortina dos meus olhos quando eu comecei a trabalhar com esse referencial, encontrando um novo caminho, um novo canal, um novo acesso a disfunções e situações e sintomas das pessoas que antes eu ainda não sentia com condições de dar conta. Bem, o mais interessante, conforme observamos hoje em dia, está numa literatura muito vasta, que é varrida para debaixo do tapete sistematicamente pelas instâncias convencionais de formação em psicologia, é exatamente essa dimensão de que as vidas passadas começam a aflorar de maneira espontânea
em pessoas, em cidades modernas, em crianças, em pessoas que nunca se preocuparam com isso, pessoas que não têm religião, pessoas que nem de longe tinham a menor intenção de pensarem nessa ideia de que elas já viveram antes dessa vida. Aliás, um dos pontos mais interessantes é que as vidas passadas não foram uma descoberta, ou melhor, não foram crentes procurando comprovar uma crença que eles já tinham de antemão. Na verdade, as vidas passadas foram descobertas por hipnoterapeutas céticos com uma formação científica consistente e que, ao fazerem o seu trabalho de tentarem tratar determinados sintomas, se depararam com esse material que era melhor explicado a partir dessa ideia, dessa hipótese das vidas passadas. E muitas pessoas da modernidade começam a ter acesso espontâneo a essas memórias arcaicas, essas memórias específicas, que não são, na verdade, uma memória universal. Portanto, nós não podemos reduzir as vidas passadas ao conceito junguiano de inconsciente coletivo, porque as memórias são específicas, isto é, esse referencial das vidas passadas vai explicar por que uma criança, desde muito cedo, tem determinados medos, tem determinadas tendências, tem determinados dons, e a outra tem outros medos, outros dons, outras dificuldades, outras inseguranças, muito diferentes entre si, né? Então, percebe-se que não é um inconsciente universal que está aflorando aí, mas, na verdade, trata-se de elementos muito específicos que vão marcar diferenças importantes, inclusive no desenvolvimento da personalidade dessas crianças, desses jovens, desses adultos. E as vidas passadas também aflorando de maneira espontânea ou através das ferramentas de expansão de consciência, as ferramentas que induzem estados holotrópicos, as mais variadas, trazendo uma consciência diferenciada, trazendo uma visão da pessoa que expande a sua identidade reconhecida, sua identidade conhecida anteriormente. Então ela começa a se perceber como um ser mais amplo do que a sua autobiografia, do que a sua biografia dessa vida. Isso, claro, vai mudar tudo. Mas o mais surpreendente dentro desse referencial das vidas passadas é exatamente o fato de que trabalhar com esse referencial tem um poder, um efeito de cura sobre relacionamentos, sobre sintomas indefinidos, sobre muitas disfunções que os referenciais convencionais de tratamento, tanto médico como psicoterápico, não encontram solução, não alcançam. Então, uma esperança nova e que precisamos aprofundar tanto na pesquisa quanto na prática com esse referencial das vidas passadas. Então, convidamos a todos aqueles que se interessem por expandir as fronteiras da sua mente, da sua personalidade, a virem conhecer, participar do nosso curso, expandir também as suas ferramentas de trabalho, expandir também a sua visão de si mesmo e das pessoas e de tudo aquilo que nos cerca. E eu tenho certeza que quem fizer esse curso vai desenvolver uma nova visão sobre a vida e ninguém será o mesmo após fazer esse curso. O curso ele é um curso também iniciático, porque nós temos uma proposta de resgatar o caráter iniciático da pesquisa e o caráter iniciático da educação. O que eu quero dizer com caráter iniciático? A educação, nas sociedades tradicionais, nas sociedades antigas, sociedades ancestrais, era alguma coisa que envolvia a pessoa como um todo. Ela mudava de estatuto, ela tinha uma mudança do próprio ser, da mente, de uma maneira mais integral. Não era apenas um conhecimento a mais que gera uma hipertrofia na mente, não era apenas um desenvolvimento intelectual, não era apenas um estudo
uma memorização de algum assunto, mas era, na verdade, um processo que envolvia uma transformação profunda da pessoa. Da mesma forma, a proposta do nosso curso é transformar as pessoas.